bem-vindos. Eu sou Carol Pires. Esse é mais um podcast substantivo feminino, podcast do YouTube que discute questões de gênero. Estamos gravando no escritório do YouTube em São Paulo. E a gente vai conversar agora sobre o documentário Livre para Menstruar, dirigido por Ana Pandes e produzido pela Girl Up Brasil e Amaranha Filmes. Hoje, 28 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, uma data que é essencial para falar sobre algo que ainda é cercado de silêncio e desigualdade, que é o acesso à higiene menstrual. Quase 500 milhões de pessoas no mundo vivem em pobreza menstrual. Isso significa não ter dinheiro para comprar absorventes e coletores, precisar usar panos improvisados e não ter acesso a banheiros seguros e limpos, nem água corrente para lavar o corpo. É o cotidiano de meninas que faltam à escola porque estão menstruadas, por exemplo, e impacta a educação, a dignidade, a liberdade de ir e vir e a própria autoestima. Meninas e todas as pessoas que menstruam. Neste papo, vamos falar sobre o Livre para Menstruar. E aí eu estou falando aqui hoje com a Júlia Reis. A Júlia tem 21 anos, é líder regional da Girl Up Brasil. Em 2021, ela fundou o clube Ruby Bridget's Girl Up, com a missão de democratizar o acesso à informação em comunidades da Zona Leste de São Paulo, por meio de palestras, campanhas, rodas de conversa e ações de doação. E ela encontrou no ativismo sua forma de resistir e transformar realidades, com foco principal na luta contra a pobreza menstrual, uma causa que move seu trabalho e seu propósito. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Também está aqui a Lilian Fiorelli. A Lilian é médica ginecologista, especializada em uroginecologia e sexualidade feminina, reconhecida pela sua abordagem humanizada e educativa, promovendo a saúde integral da mulher. Ela é criadora do canal Você Plena, no YouTube, onde aborda temas relacionados à saúde íntima e sexualidade feminina, ampliando o acesso a temas que são tão importantes. Ana Pandes, roteirista, pesquisadora, arte educadora, escreve documentários, animações, vídeos de impacto desde 2004, trabalhando para parceiros como o Instituto Socioambiental, Organizações das Nações Unidas, TV Cultura, GNT, Nickelodeon, entre outros. Ela é diretora do filme. Eu vou fazer uma pergunta para cada, vamos uma por uma aqui, começando pela Júlia, que é uma jovem liderança que está atuando com toda a força, né, Júlia, no combate à pobreza menstrual, especialmente com o movimento Livre para Menstruar. E aí eu queria que, para começar esse papo meio introdutório, assim, para todo mundo ficar na mesma página, te pedir para explicar melhor o que exatamente é a pobreza menstrual e como nasceu esse movimento Livre para Menstruar. Oi, gente, bom dia. Muito legal estar aqui com vocês, está sendo uma oportunidade incrível estar aqui com mulheres inspiradoras e maravilhosas. Muito obrigada mesmo por me receber tão bem. Eu estou muito feliz, eu sou apaixonada pelo trabalho da Grup, né? Eu estou na Grup desde 2021 e, enfim, essas oportunidades que a Grup dá pra gente é absurdo, né? Nunca imaginei estar aqui no Google e conversando com vocês. É tudo muito, muito incrível. Bom, primeiro eu queria explicar, né, o que é a Campanha Livre para Menstruar. A nossa Campanha Livre para Menstruar começou em meados de 2020, lá em meados de maio, no auge da pandemia. Vocês vão ver mais no nosso filme como que foi criado, né, essa campanha. Mas, basicamente, meninas lá do Clube do Rio de Janeiro, elas começaram ali a distribuir cestas básicas e viram que nessas cestas básicas não vinha absorvente. E começaram a se questionar, né? Se uma pessoa ela não consegue ter condição de comprar um pacote de comida para dentro de casa, como que essa mulher, como que essa família ia conseguir comprar um pacote de absorvente? Como que ela ia conseguir, né, ter acesso a esses produtos? E aí, enfim, vocês vão ver no filme, eu não quero dar spoiler para vocês, mas vocês vão ver que elas vão atrás, vão ali fazer um projeto de lei, etc. Não vou falar, vocês vão ver no filme, não quero dar spoilers. Mas, enfim, a Campanha Livre para Menstruar é uma campanha que treina meninas ativistas, que são as Grupzinhas, que são o nosso apelido, são as meninas da Grup, treina para que a gente combata a pobreza menstrual através da política. E, então, aí, enfim, a gente tem vários treinamentos, além também de influenciar e motivar a gente na doação de absorventes. Todos os clubes do Brasil inteiro participaram dessa campanha e doaram muitos absorventes. No meu clube, a gente doou bastante. A gente teve uma média de 500 absorventes distribuídas por comunidades da Zona Leste de São Paulo. E se for contar de todos os clubes do Brasil, são milhares de absorventes que já foram doados.
E esse é um tipo de luta, né, que a gente faz para conseguir combater a pobreza menstrual. E para falar mais sobre a pobreza menstrual, foi como ela deu para a gente uma introdução do que é, né? É a falta de acesso a produtos menstruais, é a falta de um banheiro adequado, é a falta de informação sobre o seu ciclo menstrual. É muito comum, infelizmente, a gente conversar com mulheres, tanto novas quanto mais velhas, que elas não conhecem o ciclo menstrual delas, porque elas não têm esse tipo de informação. E também, às vezes, nem esse tipo de acesso a um ginecologista, né? Um profissional que converse sobre isso. E falar sobre esse assunto de pobreza menstrual, falar sobre essa falta de produtos menstruais, a gente acaba indo para um lugar muito problemático de como que essas pessoas que menstruam, né? Porque não são só mulheres e meninas, tem também um grupo de pessoas trans e pessoas não binárias que menstruam, que é importante incluí-las. Como que essas pessoas conseguem, né, controlar o fluxo delas quando elas não têm esse absorvente? Elas vão para um cenário absurdo, que é usar papel higiênico, algodão, miolo de pão, coisas que não são apropriadas, né? E tem também a falta de banheiros, né? Eu peguei um dado da BRK Ambiental, que falou que cerca de 500.000 de meninas que estudam na escola pública não têm acesso a um banheiro adequado dentro das escolas. Se elas não têm acesso a banheiro adequado dentro das escolas, como que elas vão para escolas quando elas estão no ciclo menstrual? Elas não vão. E se você for contar anualmente, são 45 a 50 dias que elas faltam na escola anual. Como que fica essa educação das meninas? Como que fica esse dia a dia delas, né? É algo absurdo, gente. Para mim, a pobreza menstrual é uma violência totalmente física, emocional, institucional. Mas ainda bem que a gente tem mulheres ativistas, ainda bem que a gente tem a organização da Grow Up, a gente tem meninas ativistas que estão aí lutando contra esse problema, né? Mas, enfim, acho que falei demais. Obrigada. Obrigada. Lilian, também seguindo nessa linha da gente ainda entender o que é pobreza menstrual, a gente, acho que quando esse assunto chega a mais gente, o primeiro tema, o primeiro recorte é a falta de absorventes, mas é muito mais do que isso, né? Também tem a questão da saúde, a questão da dor da menstruação, e aí eu queria que você comentasse desse ponto de vida, o que é a pobreza menstrual e por que que ainda, eu não gosto dessa palavra, mas por que que ainda é um tabu falar desse assunto, né? Primeiro agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui na Google, YouTube, Substantivo Feminino, junto com as meninas da Grow Up. Eu acho que estar aqui para representar a parte de saúde acho extremamente importante num tema que é pouco falado e, infelizmente, todas as mulheres que passam pela sua puberdade menstruam. Então, a gente não está falando de uma, duas pessoas, a gente está falando de metade da população, porque metade da população é mulher e menstrua. Então, tem muita gente. E quem vive numa situação de vulnerabilidade é pior, porque é algo que deveria ser natural. Então, normal, todo mês vem uma menstruação, todo mês tem a descida do sangue, mas isso não vem de uma forma saudável. E o problema primeiro começa com a falta de informação. Aquela menina que primeiro não sabe o que é aquilo, não sabe como lidar com aquilo. Às vezes essa informação não vem da família e quando vem passando de geração em geração uma forma não apropriada, principalmente em relação à parte de higiene, né? Então, como a Júlia falou aqui, a parte de colocar papel higiênico, algodão, miolo de pão. Peguei já no pronto-socorro o paciente com miolo de pão, que é infecção gravíssima. Então, acho que o grande problema dessa não adequação da higiene acaba sendo, do ponto de vista de saúde, a primeira coisa que a gente pensa é a infecção. Então, de fato, você colocar um miolo de pão dentro de uma região que já tem um monte de bactérias ali, a chance de você começar uma infecção é extremamente grave. E a infecção que a gente tem na região genital, ela pode se restringir só pela região genital, com corrimento, um mau cheiro, mas ela pode ser um pouco mais grave, porque a entrada da vagina, né, o final da vagina é a entrada para o seu corpo. O colo do útero é como se fosse uma entrada para o seu corpo por completo. E se essa infecção ela pega colo do útero, pega útero, ela já vai pegar barriga, isso pode virar uma infecção generalizada. E aí a gente está lidando com casos graves de infecção.
Fora isso, tem o aspecto também do ponto de vista social, né? Então, de fato, a menstruação que era para vir todo mês e todo mundo, né, tá ali com seu absorvente tranquilo, ninguém percebe, tá tudo bonitinho, não. Ela não tem um absorvente de forma adequada, ela mancha as roupas e ela já não tem uma condição adequada nem de higiene para poder higienizar aquelas roupas, ela não tem um banheiro adequado para lavar aquelas roupas. Então, isso começa a afetar realmente as escolas, o trabalho, e essa menina que teria uma grande oportunidade de estudo, que poderia ser uma grande mulher, às vezes ela fica limitada por conta de algo que é fisiológico, que é a menstruação. E, por último, e não menos importante, as cólicas, né? Muitas vezes essas mulheres, elas vêm com cólicas incapacitantes e são subdiagnosticadas na parte de saúde mesmo, porque cólica pode ser natural, desde que seja algo suportável e que não limite seu dia a dia. Se você tem algum tipo de limitação pelas suas cólicas, isso já não é normal. Provavelmente tem alguma condição médica por trás. Existem várias doenças que podem estar por trás, tipo uma endometriose, um mioma, um pólipo, enfim, tem várias outras doenças que precisam ser diagnosticadas e não ter acesso ao ginecologista para fazer um diagnóstico adequado e um tratamento impacta a saúde dessa mulher. Então, existem muitas coisas que a gente precisa olhar quando a gente fala aí de menstruação, de fato. Obrigada, Lili. A gente está falando aqui, né, da pobreza menstrual de um ponto de vista pessoal, de saúde, político também, e aí você chega com essa missão de transformar isso numa narrativa e conseguir levar a informação, mas também inovando nessa narrativa, né? E aí, no filme, você transforma essa jornada política do corpo em narrativa, e você decide também dar corpo para o patriarcado, né? Um pouco materializar. Queria que você falasse um pouco dessa sua escolha de colocar esse personagem, entre muitas aspas, invisível, mas que é muito estrutural, com cara e voz. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Muita alegria estar aqui falando desse filme. Sim, o patriarcado tem essa história de 4 para 6 mil anos e está aí fazendo a gente enfrentar tantos problemas, né? Então, eu acho que, primeiro, a construção da história, num primeiro momento, foi em parceria com as donas dessa história, né? Então, a gente fez muitas rodadas de escuta e de conversa com as guerapizinhas, assim, com muitos aprendizados, muita diversão e muita raiva também de ouvir essas histórias, muitas vezes sofridas, né, de pessoas que têm 20 e poucos, 30, e às vezes passaram a pobreza menstrual coisa de 5 anos atrás e agora que estão superando, né? A gente acha que isso é muito distante, mas não é tanto. Principalmente quando a gente pensa a pobreza menstrual de um ponto de vista mais amplo, né? Não só a falta de acesso, mas essa falta de respeito às dores e ao ciclo como um todo. E o patriarcado tem essa função importante de tanto fazer com que esse momento seja vivido de forma tão trágica, quanto de barrar o avanço dessas meninas quando elas começam a se organizar politicamente. Então, a ideia de personificar esse personagem é justamente para trazer de uma forma bem-humorada, né, por meio da Rafa, que está aqui, que é excelente atriz, essa história que também vem de um processo de pesquisa longo, né? A gente fez um estudo da Gerda Lerner, que é essa pesquisadora, historiadora, que é até pouco comentada, né, que tem esse livro que é A Criação do Patriarcado. E o ponto fundamental dela é que, uma vez que o patriarcado é uma construção histórica, quando a gente entende que isso foi construído, é o primeiro passo para começar a desconstruir. Então, ela é historiadora, né, lançou esse livro nos anos 80, ela passou 10 anos pesquisando isso, e pensando como que esse sistema de ideias, como é que foi possível que esse sistema tivesse tanto sucesso como tem até hoje. Então, acho que é uma pesquisadora, uma historiadora que a gente ganha muito em ler e entender que, uma vez que é uma construção histórica, o patriarcado também pode ser desconstruído, né? E aí o filme, enfim,
curioso, né? Ontem a gente revendo e lançando, né, o filme oficialmente, tem uma parte muito que fala sobre todas as vezes que o patriarcado barra um movimento de meninas e mulheres quando elas estão se movimentando. E ontem mesmo a gente vê alguém da dimensão da Marina Silva passando por isso, diante de uma frase dita com o mesmo tom que o patriarcado personagem diz. Então, a gente vê que parece comédia, mas é uma tragédia histórica. Ontem foi de perder a fé. Eu quero voltar, assim, já volto para... Não, mas eu vou para a Lilian de novo. Porque eu estou tentando fazer assim um círculo, né? Então, a Pandi está com o filme nessa missão de levar mais informação, de conscientizar, né? Cada um coloca o que consegue. Então, você do ponto de vista da saúde, mas você também é uma comunicadora, do ponto de vista político, do ponto de vista da comunicação. E aí eu queria voltar para você para falar um pouco mais sobre isso, porque você é médica, mas você também é uma comunicadora. Sim. E você estava falando da falta de informação que as meninas têm. E aí eu queria falar como você vê esse desafio de comunicar essa questão do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, dentro das escolas, entre as famílias. No seu canal você também tem essa experiência de, né, transmitir informação. E aí eu estou te dando uma pergunta impossível, que é como é que a gente comunica isso? O que você acha que é o nó que a gente ainda precisa desatar para comunicar melhor esse assunto? Legal. De fato, a comunicação ela é difícil, principalmente para assuntos mais delicados. Eu, como trabalho com sexualidade, eu vivo isso no meu dia a dia, dentro do meu consultório, e eu vejo que, às vezes, é um pouco difícil, porque você precisa quebrar um pouco de preconceitos, principalmente de uma população que já passou por muita coisa, para que o novo já venha de uma forma diferente. E eu vejo isso muito também porque eu tenho filhos, né? E até para ter a conversa com os meus filhos, eu já começo a pensar de uma forma diferente, que eu falo assim, eu já quero começar logo do começo, tentar fazer o mais certo possível, para a gente não ter que reconstruir isso daqui. Mas, de fato, acho que o grande desafio é desconstruir aquilo que já foi implantado. Então, isso é muito difícil. Para que a gente consiga entrar um pouquinho dentro da realidade dessas pessoas, e é uma das técnicas que eu uso, é a leveza, o humor, porque é uma forma mais tranquila de você trazer informação. E como eu lido muito com informação de dados em saúde, eu pego modelos, né? Então, quanto mais você traz para a realidade da mulher, mais você consegue ensinar. Acho que esse é o primeiro passo, ensinar como funciona. Então, eu ensino lá, ó, o útero está aqui, ele funciona dessa forma, aqui é o ovário, aqui é a vagina, é assim que faz. Então, eu acabo ensinando de uma forma muito lúdica, leve, que a pessoa não se sente agredida, porque esse que é o grande problema. Quando o tabu está muito instalado, se você toca naquele assunto, parece uma agressão. Então, quanto mais leve você traz o tema, você consegue que a pessoa fale assim, não, espera aí, isso é importante, eu preciso prestar atenção nisso aqui. E aí a gente começa a ir quebrando ali pelas beiradas algum desses tabus para realmente trazer a conversa a fundo mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa de todas essas fases, né? Então, o conhecimento, para a gente começar a quebrar essa casquinha, para depois trazer essa pessoa e falar assim, olha, vamos lá, vamos conversar sério agora? Falamos, brincamos, legal, mas olha, a realidade é essa, né? Existe uma pobreza menstrual, a gente tem que estar alerta para isso, e aí a gente traz um pouco mais profunda essa fala. Obrigada. Não é fácil. Não é fácil, não é. Júlia, e aí você tem muita experiência e de sucesso nessa forma de comunicar e articular e levar esse assunto, né? O Livre para Menstruar é reconhecido como um dos maiores cases de advocacy no Brasil, então parabéns. Muitos projetos de lei aprovados, milhões de pessoas beneficiadas, e aí eu queria que você contasse mais de todos esses feitos, conquistas, e o que você vê de desafio daqui para frente. Claro, só para falar de novo, hoje é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, né? Então, acho que, além de a gente estar comemorando esse dia incrível que tem aqui internacionalmente, também falar do programa de Dignidade Menstrual, né? Que tem também, que é um programa super importante, é um programa que deve ser celebrado,
porque pela primeira vez, né, o Estado reconheceu a pobreza menstrual como uma questão de saúde pública e colocou esse programa como uma política pública, certo? Uma política federal, para a gente conversar sobre isso. Acredito assim, além de falar dos desafios, né, é bom a gente realmente ver esse programa com algo bom, é algo que fez um impacto muito positivo na vida de milhões de pessoas, né? Tem também a questão de ser vinculado com a farmácia popular, com o SUS, então consegue ali dar oportunidade para pessoas que realmente estão em questão de vulnerabilidade social e conseguem ter esse acesso, né, aos absorventes, ao produto. E também tem a questão da liderança feminina da Grow Up, né? Porque vocês vão ver mais um filme também, que eu estou muito ansiosa para vocês verem esse filme logo. E no filme fala sobre a liderança das meninas quando elas foram lá e vetaram, né? Derrubaram o veto presidencial, né? Porque na época a gente tinha o presidente que ele vetou essa primeira ideia que teve do programa de dignidade menstrual e as meninas foram lá e conseguiram derrubar esse veto presidencial. Também fala sobre a liderança feminina, né? E os desafios que a gente enfrenta com a dignidade menstrual e também com esse programa da dignidade menstrual são muitos problemas que a gente acaba escutando quando a gente vai conversando com meninas. Eu trabalho diretamente quando eu vou nas comunidades, né, entregar absorventes, eu converso com muitas mulheres. A gente estou ali fazendo a entrega, mas a gente acaba, tudo bem, vamos conversar aqui. E aí elas falam para mim sobre desafios, né? Eu já escutei de uma mulher, ela tinha uns 40 e pouquinhos anos, ela falou assim, eu tentei fazer meu cadastro aqui, mas eu tô sem internet em casa. Como que eu posso fazer esse cadastro agora? Aí eu falei, eu te ajudo, eu tô com meu celular aqui, eu te ajudo. Mas eu tava lá ajudando ela. Quanto tempo já que ela tava tentando fazer? E ela não tinha nem pessoas em volta com internet para ajudar. Ou de meninas mais novas, eu tentei pegar, mas eles falaram que eu era de menor e meu pai e minha mãe não ficam em casa, mas eu tô aqui menstruada, o que eu vou fazer? Como que eu vou pegar meu absorvente? Já escutei de garapizinhas falando que foram barradas na farmácia quando foi pegar o absorvente. Algo que é direito delas. Não faz muito sentido ser um programa que está ali falando na pauta, é o direito humano, é o direito para todas as pessoas que menstruam, mas quando as pessoas vão ali pegar, é barrado, né? E eu acho que se esse plano do programa de dignidade menstrual, se fosse algo mais estruturado, tem chance de dar mais certo, né? E também eu percebo também que é um programa que não inclui muitas pessoas. Eu não vejo falando muito sobre pessoas trans, não binárias e pessoas de comunidade quilombolas. Eu não vejo muito isso. Eu vejo que é algo mais direcionado para meninas e mulheres. Ainda bem que é. Mas e as outras pessoas que menstruam também elas ficam um pouco excluídas, né? E, enfim, acredito que seja isso, um dos desafios, né? Algo também da sociedade também, tem a ver também com o patriarcado, mas eu acredito que agora que a gente já tem esse programa, já é algo ali falado, federal, para desconstruir essas barreiras, teria que ser algo mais fácil, né? Algo que a gente ali conversando e levando essa pauta, tem problema tal, deveria ser escutado e colocado como prioridade, eu acredito. Obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Pandes, depois eu vou abrir para perguntas. Então, preparem as perguntas de vocês. Queria entender, Pandes, quando vocês estavam fazendo um filme sobre meninas jovens, já muito bem articuladas, e eu queria entender, quando você estava fazendo o filme, quem você estava imaginando ser seu público-alvo? Assim, quem a gente está tentando trazer para essa conversa? Eu acho que a gente queria contar essa história como registro também, né? Porque no filme, inclusive, tem 3 meninas que puxam a história, mas é uma história feita por centenas de meninas e mulheres de todo o Brasil. Então, eu acho que o primeiro lugar são as próprias meninas e mulheres que fizeram isso, porque é muito importante, né? Para si, né? Olha só o que fizemos, né? Então, eu acho que o primeiro grande era voltar mesmo para quem fez essa história acontecer. E acho que para meninas, mulheres, homens, enfim, em geral, assim, porque é isso, somos metade da população, menstruamos e estamos lidando com as consequências do patriarcado em várias dimensões. Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar amplamente. Quanto mais gente, melhor. Ju, eu queria te ouvir sobre como foi assistir esse filme protagonizado por meninas como você. Como foi ver pessoas tão semelhantes a você, algumas das quais você conhece pessoalmente,
brilhando, arrasando, fazendo política. Conta um pouco pra gente de como é se ver na telona. Nossa, gente, é absurdo, né? É absurdo. Eu entrei na Grow Up em 2020. Quando eu entrei, já estava a campanha Livre para Menstruar, mas nem se chamava Livre para Menstruar quando estava acontecendo. E aí eu fundei meu clube, né? Eu com as meninas ali falando, vamos fazer parte disso, é muito legal, né? Falar sobre pobreza menstrual. Mas, gente, eu não fazia ideia o que era dignidade menstrual, assim. Se eu chegar na minha Júlia de 17 anos e falar que em 21 eu vou estar lutando contra a pobreza menstrual e vou estar assistindo um filme que a Grow Up produziu, né, sobre livre para menstruar, sobre a campanha, eu acho que ela vai ficar tipo, mas o que é isso? O que você tá falando? Porque eu nem sabia o que era dignidade menstrual e quando eu entrei na Grow Up e vi aquilo absurdo e assistir esse filme é muito bonito. Toda vez que eu vejo, eu choro, não adianta. Toda vez, porque eu sinto que eu tô ali e nem só por isso, porque eu sinto que foi ali a comunidade de meninas que viram um problema e foram atrás para resolver. E me dá muita inspiração de ver como que a gente realmente consegue fazer as coisas, gente. De como a gente consegue mesmo pegar ali um problema e realmente ir atrás e resolvê-lo, sabe? Mesmo que vai ter barreiras, vai ter pessoas falando que não vai dar certo, vai ter, né, enfim, vários preconceitos, estigmas. Mas você vê ali que foi uma pauta que foi colocada ali por meninas, começou ali no Rio de Janeiro, aí começou aqui, aí começou ali, começou ali. Aí quando você vai ver o mapa do Brasil inteiro pintado, e todo mundo falando sobre, e todo mundo indo atrás, indo às ruas, é muito bonito, é muito emocionante, porque... Gente, é absurdo esse filme, vocês vão amar, porque é muito bonito, é lindo, você vê que realmente dá para fazer as coisas, gente. Você começa até a acreditar mais em você, depois que você assiste, sabe? Depois, toda vez que eu assisto, eu fico tipo... Ai, sabe? Realmente, dá para fazer? Realmente é possível? É muito bonito, de verdade. Eu tenho muito orgulho da Grup e tenho muito orgulho de ser Grupzinha. A Grup me formou, é totalmente minha personalidade aqui. Vou pra rua com a blusa, sair, tô com um negócio, faço propaganda pro Uber. Tô ali no aplicativo, ali, tô fazendo propaganda. Pra mim, tanto faz. Vou falar da Grup todo momento. Eu sou realmente muito apaixonada por essa pauta e por essa organização. Bom dia, eu sou Fabíola, sou promotora do Ministério Público de São Paulo. Queria primeiramente cumprimentar vocês, a GoUp, o próprio YouTube, e trazer à tona uma pergunta que conversa com a minha atuação, né? Primeiro, acho que essa questão de dar luz a uma questão de gênero tão relevante para o desenvolvimento das meninas também descortina a omissão do Estado para esse olhar. Então, minha primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta que engloba tudo. Como vocês enxergam a violência institucional, né, na omissão de cumprimento dessas políticas? Eu sei que o papel de vocês na derrubada do veto foi um grito e trazer à luz e demonstrar, descortinar essa omissão, mas foi muito mais mostrando o movimento das meninas, né? Mas e depois, como que, para além da voz, né, do cinema, da comunicação, vocês podem enxergar esse movimento como um movimento potente para incomodar o Estado e mostrar o seu papel? Obrigada. Eu acredito que a sua pergunta foi como que a gente enxerga a violência institucional, desculpa. A violência dentro da política, ela acontece com microviolências, né, também. Tanto que a gente viu da Marina Silva ontem, né, e de todas as mulheres, enfim, que a gente acompanha, né. Eu acho que eu vou apenas falar sobre um assunto, né. Hoje, eu acho que está rolando, ou já rolou, a votação do novo Código Eleitoral, que fala sobre... eu vou dar uma lida aqui para vocês, que eu quis anotar isso, que eu acho muito importante. Que prevê uma cota fixa de 20% de cadeiras para mulheres no legislativo, e se esse número não for atingido, pode simplesmente substituir mulheres por homens nas candidaturas, e ainda dificulta a luta por paridade do gênero de 50% nas próximas eleições. Eu acredito que isso é um tipo de violência institucional. Eu acredito com todas as forças. Porque se a gente não tem mulheres ali dentro da política, fica muito difícil falar sobre dignidade menstrual.
né? Um grupo só de homens, eles não vão querer falar sobre dignidade menstrual, eles não vão querer falar sobre pobreza menstrual. Então, eu acredito que a violência institucional começa ali dentro desse espaço, mas também no dia a dia também, né? Quando a gente vai falar, meninas estão falando de política, todo mundo já fica... Menina, 19 anos, 18 anos falando de política, ela nem sabe o que é isso. Sendo que a gente está conversando aqui é política, né? O que a gente está fazendo aqui é política. O filme é um tipo de política. A gente indo às ruas e ali com as campanhas da GRUP, a gente tem muitos projetos na GRUP. Cada projeto que acontece na GRUP é um tipo de política. Aquela menina de 12 anos que entrou na GRUP e quer falar sobre esse assunto é um tipo de política. Então, eu acredito que a gente está o tempo todo sendo violentada e a GRUP com as meninas, ela treina as meninas para isso, para serem ativistas pela justiça social e também se protegerem também. Se protegerem e entenderem como que a gente vai conseguir agir em volta dessa violência, né, institucional brasileira que tem, eu acredito que em todo momento e em todo ambiente. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Obrigada. Olá, bom dia. Me chamo Alanis. Eu faço parte do programa Adolescente Saudável e também da Plan, né? O projeto é da Plan. E eu acho que eu já falei meu nome. Meu nome é Alanis. E a minha dúvida é o seguinte: como a gente consegue combater a pobreza menstrual dentro do nosso dia a dia? E eu achei muito interessante o documentário e eu comecei a ter contato com a questão da pobreza menstrual e olhar como uma questão de algo que todas as mulheres deveriam ter acesso aos absorventes, enfim, quando a minha escola trouxe isso, né? Eles levaram uma rede que falava sobre isso e apresentou de algo físico, né? Mostrou como o impacto daquilo, falou da questão também de como isso prejudica na área da educação e também ver a área da educação colocando isso como uma pauta importante e como algo de conhecimento. Eu acho que, gente, sendo bem sincera, eu não conseguia nem imaginar isso quando eu era mais nova. Uma escola fazendo isso. Então, por isso a minha dúvida, como a gente consegue combater a pobreza menstrual no dia a dia? Olha, eu acredito que combater a pobreza menstrual também é importante você olhar para si também, né? Às vezes você olhar em volta. Às vezes, acontece situações, gente, que às vezes a gente não acha que é pobreza menstrual, mas às vezes você está na sua casa e você ficou menstruada, você vê que você não tem absorvente, aí você vai pedir para o seu responsável, né? No caso, acredito que seja seus pais, perguntar para eles: pais, vocês têm dinheiro para comprar absorvente? Eles falarem que não, é um caso de pobreza menstrual também, porque como que você vai passar aqui seu ciclo por esse tempo? Né? Você vai ficar o dia inteiro sem usar um absorvente? Então, você também ver dentro de casa e querer combater também dentro de casa é importante. Mas em volta também, né? Com o projeto Livre para Menstruar da GRUP, a gente fez as nossas doações de absorventes. E é claro que a gente indo de mês em mês ali, doando absorvente, vai acabar a pobreza menstrual? Não. Mas talvez vai ajudar. Aquele pacotinho ali de absorvente pode realmente ser uma mudança muito grande na vida daquela pessoa que foi atingida, né, de um jeito positivamente. Então, eu acredito que com campanhas, conversar sobre isso, né? Pobreza menstrual não é só a falta de absorventes, né? A falta de informação e falta de também saneamento básico, banheiros adequados dentro ali do seu ambiente. Então, falar sobre isso, divulgar essas informações, parar de tratar como um tabu e tratar como algo normal, porque é algo natural, né? Fisiológico, como ela falou. Então, tratar de um jeito... algo do dia a dia, conversar no dia a dia também é um jeito de combater a pobreza menstrual. Então, você falou sobre a sua escola. Começar um projeto dentro da escola também é super legal. Vocês podem conversar sobre isso e também vai ser um jeito de combater a pobreza menstrual. Eu acho que a comunicação, né, campanhas, é um jeito bem, bem legal, bem bacana. Você também conhece pessoas novas, interage, eu gosto bastante disso. Então, eu acho que é um jeito bem legal de combater. Obrigada, Júlia, porque, de fato, concordo com você. E eu acho que cada um tem o seu lugar nessa ação mesmo, né? Porque cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua forma de lidar, e eu acho que todo mundo tem de alguma maneira a gente tem como melhorar a pobreza menstrual, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E aí, puxando um pouquinho
né, para o meu lado, eu acredito que uma das primeiras coisas é, de fato, a informação. Eu preciso que as pessoas entendam como que o corpo funciona, como que é o normal, como que eu lido com o normal e como que eu sei se aquilo não está normal. Porque eu também preciso saber qual que é a hora que eu preciso ficar alerta e procurar um médico. Uma menstruação além... Qual que é o limite para eu falar essa menstruação está além do normal? Qual que é o limite que eu falo essa cólica está além do normal? O que eu preciso regular dentro do meu ciclo para saber se esse ciclo está vindo de forma regular? É a cada 28 dias? É a cada 30 dias? Como que eu conto isso? Então, existem algumas coisas que são informações que, teoricamente, todas as mulheres deveriam saber, mas a prática não é essa. Tem gente que não tem a menor ideia se o ciclo está normal, se não está normal. E, às vezes, e eu pego isso ainda no consultório, de pessoas que falam assim, como é que está o ciclo menstrual? Está tudo bem, está tudo normal. Aí a gente vai lá no detalhe. Quantos dias que você menstrua? Quanto que é o maior fluxo? Quanto que você usa de absorvente? Como que é a sua cólica? A cólica te limita você ir para o trabalho? Te limita a ir para a escola? E aí você fala, não está normal. Então, a informação ela vem para trazer, junto com isso, o saber o normal e o não normal. E, dentro dessa informação, saber que o acesso não é para todos. E isso tem que vir desde criança mesmo, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, quando você ainda é uma folha em branco, né, você constrói aquilo. Né? Então, a Júlia está aqui para mostrar isso para a gente. Ela veio e ela falou assim, não, agora eu vou construir, e eu vejo que eu consigo construir e que dá certo. É só a gente correr atrás, é só a gente unir forças, que dá certo. É difícil, mas dá certo. E, a partir daí, eu acho que essas informações elas precisam chegar para todos. E aí a gente tem que ver a melhor forma de chegar para todos. Porque eu acho que a ignorância sobre o assunto persiste o assunto. Então, tem muita gente que não participa da pobreza menstrual e que não sabe que ela existe. E que poderia estar lá ajudando. E se essa informação chega dessas pessoas, fala, poxa, eu poderia estar ajudando. Eu vejo que essa pessoa está passando pelo que eu passo, só que eu tenho recursos e ela não. Eu consigo ajudar. Então, a gente tem que colocar essa informação para cada vez mais pessoas de todos os níveis socioeconômicos e para que todo mundo consiga ajudar cada um da sua forma. De acordo com as duas, né, como comunicadora também, acho que é falar sobre isso, mas acho que tem uma outra dimensão também, que é você ser privada de viver o momento da menstruação, o ciclo menstrual. Por exemplo, quando você está com cólica e tem que tomar um remédio e trabalhar e funcionar do mesmo modo, isso também é muito ruim, porque, às vezes, aquele período poderia ser um contato muito rico de autoconhecimento, de criatividade. Então, no filme, tem até um momento que o patriarcado fala de um período na história em que as mulheres se isolavam enquanto estavam menstruadas. E isso não era tão ruim, na verdade. Isso pode ser um contato muito bom com a sua própria criatividade. Então, eu acho que tem essa outra dimensão também, né? Existe até uma piada corrente de que se os homens menstruassem assim, uma semana por mês, o mundo pararia de funcionar. E talvez isso seja muito bom. Vamos fazer mais uma última rodada? Super. Posso fazer? Gente, é lindo ver vocês falando, é realmente muito emocionante. Meu nome é Maitê, eu sou de uma empresa, eu sou da Kenville. A gente, para quem não conhece, a gente tem no portfólio Sempre Livre como marca. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Lá atrás, a gente teve um movimento muito grande como companhia de também incentivar, como você falou, Júlia, e de trazer mais letramento, trazer mais informação sobre fluidos, independente da menstruação, porque é normal da mulher, eu vi a doutora falando também sobre, não é só menstruação, né, sobre fluxo de uma forma mais ampla. E eu queria ouvir um pouco de vocês, do ponto de vista de empresas e do poder privado, quais são as oportunidades, o que a gente, como companhia também, pode, como é o nosso papel como companhia dentro desse movimento tão importante para as mulheres. Eu acredito que, assim, dentro da GRUP, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? E dentro da GRUP, a gente trabalha ali, né, com meninas de até 13 a 22 anos. Eu acredito que essa colaboração, em parte de empresas,
talvez nos apoiar em questões de nossas campanhas, né? Tipo, a gente está fazendo essa campanha de livre para menstruar, né? No caso. E também tem as outras que a gente faz. A gente tem de saúde mental, a gente tem luta contra os ultraprocessados dentro das escolas. Temos o Seu Voto Importa, que sempre em ano eleitoral a gente fala. Então, eu acredito que nos apoiar nessa questão de conseguir ajudar a chegar a lugares onde a informação ela não é de acesso tão fácil. A gente vive aqui nessa cidade metropolitana e todo mundo consegue ter acesso à internet e tal. Mas e as cidades, às vezes, sertãozinho e aquelas comunidades quilombolas e também, enfim, interiores, assim, que a gente sabe que a informação é um pouquinho mais difícil de chegar para essas meninas. Então, acredito que nos ajudar realmente a conseguir deixar esse acesso à informação realmente democratizado, né? Vivemos numa democracia, será? Será que a informação realmente ela está chegando para todo mundo? Então, acredito que dessa parte... Eu espero ter respondido sua pergunta, que eu fiquei um pouco pensando assim como responder. Eu acho que toda ajuda sempre é válida, né? Então, como eu disse, a informação ela é algo importante. Produtos físicos, com certeza, são importantes, mas eles acabam, né? Então, claro que se a gente não mexe na política, o produto físico vai acabar, porque tem a próxima menstruação, né? Então, é difícil, mas com certeza toda ajuda acaba sendo importante. Então, de fato, olhar para dentro, o que eu posso fazer e colocar a sua gotinha no meio daquele oceano, porque a gente, né, juntos a cada gotinha, a gente vai formar aí um grande oceano. Antes, faça a defesa do apoio ao audiovisual. Sim, acho que é isso. Apoiar as campanhas, apoiar a comunicação, né? Acho que é sofrido, né? Inclusive, o filme... A gente só conseguiu ter o filme porque a história das meninas é tão apaixonante que as pessoas foram se somando, oferecendo seus trabalhos. Então, o filme também é feito com muita... A equipe se doou muito. Então, as empresas poderiam doar também. Gente, quero agradecer Júlia Reis, maravilhosa, da Grow Up Brasil. Pandes, diretora do Livre para Menstruar. Lilian, sigam a Lilian no canal Você Plena. Quero agradecer aqui a todas as mensagens aqui na conversa, que a gente possa expandir esse debate. Então, esse foi o podcast Substantivo Feminino, um podcast do YouTube que discute questões de gênero. E até a próxima.